Pronto, isto é também um aviso. Ok, entendi. Pronto, então nós vamos começar com uma oraçãozinha do Salmo 25. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus meu Salvador e sempre em ti confio. Muito bem. Ora, hoje vamos entrar num tema, com a nossa aula, vamos entrar num tema ou numa área da apocalíptica um bocadinho mais específica. Eu chamei a esta aula, como já pudestes ver, quer neste slide global, quer no temário, dei a esta aula hermenêuticas e exegese dos textos apocalípticos. Não se ponham com os cabelos em pé, porque nós não vamos estar a fazer exegese no verdadeiro sentido. O que é que eu pretendo fazer nesta aula e depois continuação também nas próximas? Uma coisa que é sempre importante, perceber primeiro, ter alguns critérios, alguns instrumentos, conhecer alguns princípios para contextualizar os textos quando ouvimos referência a eles ou, porventura, até temos a oportunidade de os ler, como há pessoas entre vós que estão procurando alguns textos destes para poder ler. Ora, estes textos têm de ser lidos a partir de alguns critérios. Isto é uma literatura complexa, já o ouviste e já o referi N vezes. Como é uma literatura complexa, é também complexo muitas vezes a entender, perceber. Mas se tivermos alguns critérios, alguns instrumentos, alguns recursos que nos permitam fazer uma aproximação mais contextualizada a esses textos, certamente ficaremos mais habilitados para os compreender, pelo menos no sentido global do texto e da sua teologia. Quando estou aqui a falar de hermenêuticas e exegeses, não estou a falar, naturalmente, como é fácil de vós compreenderdes, a hermenêutica da palavra por palavra, mas uma perspectiva global dos escritos e dos textos. Portanto, é naturalmente uma tarefa, volto a dizê-lo, complicada, mas ter alguns princípios ajudará a pautar, a sistematizar melhor a apocalíptica e o que é fundamental nela, ou seja, a sua teologia. E o contributo que essa teologia, apesar de estarem escritos, não ser canónica, ela não é muito diferente da canónica, em muitos casos. As figurações, os números, o esoterismo, o simbólico é que muitas vezes é diferente, a linguagem, a contextualização, mas os princípios teológicos não são muito diferentes e veremos isso em aulas próximas. Há muitos princípios que estão vincados, sistematizados, firmemente afirmados e fundamentados nesta literatura, que são comuns a todo o pensamento judaico e, portanto, também ao pensamento bíblico. Lembrem-se sempre que é muito importante, que esta literatura extravasa os limites da escritura, mas não é uma literatura fantasmagórica em muitos textos. É também uma literatura que é a expressão da fé de um povo. Os apocalípticos eram crentes à sua maneira, dentro do seu contexto, no seu mundo, com as suas expressões, com a sua representatividade, mas eram crentes.
E, portanto, ter alguns destes critérios, e porque é a partir deles que depois podemos compreender melhor a teologia desses mesmos escritos. E não é só compreender, é também perceber o alcance que essa mesma teologia teve na formação, no enquadramento de um pensamento próprio. A nossa teologia, a teologia que nós hoje temos, Antigo e Novo Testamento, não nasceu somente por via escrita. Nasceu também por tradição oral. Nasceu também por experiências vivenciais. E esta literatura é muitos ecos dessa tradição oral e dessas experiências existenciais. Em alguns casos, muito consistentes essas situações. Por exemplo, nas épocas de crise. Como enfrentar uma crise na experiência da fé bíblica? Como enfrentá-la? Como contextualizá-la? Como superar essas crises? Esta literatura muitas vezes animou os grupos, deu-lhes vida e fez com que essa fé ganhasse uma forma narrativa de partilha, de sustentabilidade dos grupos onde ela emerge. Portanto, esta literatura, não sendo canónica, ela é também revelação. Ela tem também, até porque há aquele princípio que disse-vos logo na primeira aula, o grande fundamento de toda a literatura apocalíptica, o grande fundamento de toda a literatura pseudoepigráfica, o grande fundamento de toda a literatura até apócrifa, como costumamos dizer, são os textos bíblicos, é a Escritura. Portanto, ora, esta tarefa de definir, contextualizar, ter alguns critérios para poder ler e interpretar esta literatura, pressupõe duas atividades que se desenvolvem à volta dos textos. Atividades essas que se complementam e se completam. O primeiro é a compreensão dos textos. Eu chamo a isto a exegese. Não é bem a exegese, não é bem isto. Mas a mim, agora vou adequar isso, a compreensão dos textos, olhar a narrativa que nos é oferecida nos diferentes géneros literários, nas diferentes figuras, portanto, aquilo que tem a ver com o texto. Essa é uma atividade. Uma segunda é a procura do sentido. Uma coisa é olhar para o texto e outra é perceber o que é que isto quer dizer. Nós olhamos para o Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse cristão de São João, temos aquelas figuras todas e mais, e olhamos para aquilo e compreendemos. E agora digo, e o que é que isto quer dizer? Que sentido tem isto? Portanto, estas duas atividades são algo que é fundamental em toda a literatura bíblica, porque vem de um outro mundo, porque vem de um outro género, porque vem de uma outra forma de pensar, mas aqui, naturalmente, ainda se torna muitas vezes mais urgente fazer isto, tendo particularmente minha atenção naquilo que eu designo exegese, que é a questão da linguagem. A questão da linguagem apocalíptica é uma realidade extremamente complexa. Então, posto um bocadinho esta explicação e tendo presente o temário que eu vos enviei, vamos avançar então um bocadinho mais. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar é exatamente, ou que vamos expor, contextos a ter em conta nas literaturas ou nas leituras hermenêuticas. Eu, por acaso, pus aqui nas leituras, que é pensar um pouco em vós, mas devia pôr contextos a ter em conta nas literaturas, nas obras, nos textos, nos livros
apocalípticos numa perspectiva hermenêutica, ou seja, uma perspectiva de perceber o sentido que nós podemos ter aos textos. E, portanto, estes contextos a ter em conta, eu sistematizei-os. Atenção, é porventura, uma sistematização muito redutora. Mas também não valia a pena estarmos aqui a dar listas de critérios. Sistematizei-os em 4 grandes áreas. E depois de os enumerar neste primeiro momento, passaremos depois a dar algum desenvolvimento mais pormenorizado a cada um destes 4 critérios. Portanto, são 4 critérios que têm a ver exatamente com a definição estrutural global dos textos. Eu diria quase, estes critérios é a forma como eu apanho os textos de forma sensível pelas mãos. Depois ficam aquelas coisas que eu não apanho, não é? São, de facto, é como quem tem 4 instrumentos para poder trabalhar. E depois, com esses 4 instrumentos que tem para trabalhar, pode depois trabalhar em diferentes áreas. Então, esses 4 critérios que me parecem fundamentais, comecemos pelo primeiro. O mundo histórico, em que tem origem o respectivo escrito. Encontro um escrito de caráter apocalíptico. A primeira grande preocupação há de ser esta. Onde é que eu vou situar este texto? Direis vós, mas eu não tenho ainda instrumentos. Normalmente estes textos estão acompanhados de uma pequena introdução, de uma contextualização, de notas de rodapé, ou então vou procurar algo que me ajude a perceber este texto vem de onde e de quando, em que circunstância, o que é que está aqui por trás deste texto. Eu quase que vos aconselhava a ter um bocadinho este princípio. O que é que levou a que este texto fosse escrito? O que é que está na base? O que é que está subjacente a este escrito que me chegou? Porquê? Porque a literatura apocalíptica não nasceu toda de um momento para o outro. Nem diz toda a respeito ao mesmo problema. Nem às mesmas gerações. A literatura apocalíptica também tem história. E o mundo histórico em que o escrito concreto foi redigido pode me ajudar a eu compreender melhor o tal sentido a que eu pretendo chegar, que eu pretendo obter e que pode ser para mim uma ajuda em diferentes circunstâncias. Portanto, estes critérios que eu disse, vou definir a 4, nem sempre são todos possíveis. Ainda hoje mesmo, para os especialistas que se dedicam de alma e coração e que se dedicam profundamente ao estudo desta literatura, há obras que eles ainda não conseguem situar plenamente num contexto preciso, num contexto determinado. Há muitos textos, e a razão é muito simples, é porque muitos desses textos nasceram num espaço e depois foram adotados noutro e intrometeu-se lá novas problemáticas, novas questões que, porventura, alteraram um pouco aquilo que era o sentido original, o sentido primeiro do texto. Portanto, perceber o mundo histórico que está na origem, que está na gênese daquele escrito é provavelmente um elemento, um critério muito importante. Porventura não é o mais fácil. Porventura não é aquele que salta logo à vista. É preciso, de alguma forma, estarmos atentos e documentarmos sobre isso. Um segundo critério, que depois explicarei a seguir, é ter em conta as etapas, os períodos
os períodos, tem a ver um bocadinho com a história, definir um bocadinho os períodos marcantes da história judaica. Os períodos marcantes da história judaica podem depois ajudar-nos a situar melhor o pensamento, a problemática que está por trás do escrito. Por exemplo, se é um escrito, por exemplo, o Apocalipse, vou dar 2 exemplos, o Apocalipse de Baruque tem um tema está muito presente, que é a questão de Jerusalém e da eu ia dizer reedição, não é? A reconstrução de Jerusalém. Este escrito é um escrito que nasceu numa época, numa etapa, num período marcante da história judaica. E à luz dessa época, desse problema, nós percebemos muito do que lá se diz. Outro é, por exemplo, o Apocalipse de Esdras. O Apocalipse de Esdras, embora nos fale de Esdras lá não sei quando, não tem nada a ver com essa época. Estão a ver como poderemos facilmente ser enganados? Então tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com o período subsequente à destruição do templo. Portanto, há determinadas épocas na história judaica e, consequentemente, várias delas na história bíblica, que são determinantes para compreendermos os textos. Mas isto também acontece na literatura canónica. Se eu não situar o livro de Jeremias no seu tempo, o que é que eu percebo? Se eu não situar o livro de Amós naquele complexo Reino do Norte, de grande exploração e de grande infidelidade, de grande entrega aos ritos cananeus, o que é que eu percebo? Se eu não situar o livro dos Macabeus no contexto da luta dos Macabeus, o que é que eu percebo? Estão a ver? Se eu não situar o livro da sabedoria no âmbito do pensamento helenístico da comunidade judaica em Alexandria, eu não vou perceber o trama, ou seja, o desenvolvimento temático e circunstancial que rodeia o livro. Portanto, este princípio de tentar situar esta literatura em cada época é um instrumento importante, é um critério importante. Direis vós, mas é difícil. É. Mas também é difícil situar os livros canónicos. E alguns de nós não sabemos situá-los muito bem. Se eu pegasse no microfone e fosse aí onde vocês se encontram, ou mandasse um mail a pedir, situe-me historicamente o livro dos Salmos, estou convencido que ia ter meia dúzia de respostas razoáveis, ia ter muitíssimas catinadas, e ia ter, porventura, muitas a dizer não sei. Exatamente porque não é um livro que seja fácil situar numa época concreta. É um livro muito abrangente que percorre a piedade bíblica e, portanto, não é fácil situá-lo. É mais fácil dizer, posso situar este livro, sim, no espaço da oração do povo de Israel no templo. Mas, historicamente falando, é do tempo de David? Claro que não é do tempo de David. Mas está atribuída a David, isso é outra coisa. Esta atribuição é uma atribuição para lhe dar autoridade e para homenagear a figura de David, que foi aquele que se dedicou de alma e coração ao lançamento da piedade, da liturgia, das celebrações e que preparou a construção do templo. Portanto, esta questão das etapas vamos a seguir desenvolver um bocadinho, portanto eu estou aqui só a enunciar esses tais 4 grandes critérios e depois passaremos em detalhe a desenvolvê-los um bocadinho mais, sem hoje entrarmos na grande questão da teologia. Um terceiro princípio, se os quiseres enumerar, o mundo 1, as etapas 2, a identidade 3, ou seja, a identidade do grupo ou dos grupos que está ou que estão na gênese deste escrito. Estes escritos não nasceram pendentes do céu.
Não, nasceram ligados a grupos, ou se quiserem, a comunidades, a movimentos. Muitas vezes estes movimentos não eram muito numerosos, outras vezes eram mais numerosos. Umas vezes não tiveram, alguns casos não tiveram muita representatividade, noutros casos tiveram muita representatividade. Basta recordar, por exemplo, o movimento de Qumran, que também tem escritos de caráter apocalíptico, e onde também apareceram alguns destes textos, exatamente, ou principalmente ligados ao ciclo de Enoque, apareceram fragmentos como sinal de que estes textos eram usados em Qumran. Portanto, estes textos vêm de grupos e estavam localizados em determinadas situações onde esses grupos faziam a sua experiência e viviam, no fundo, tal como podia ser. Porquê? Porque estas etapas marcantes são normalmente etapas dolorosas. Eu escolhi, daqui a um bocadinho vamos ver isso, estas etapas são um bocadinho etapas dolorosas, ou seja, onde a sociedade israelita, onde a sociedade do povo de Deus enfrentou problemas complexos, que enumeraremos a seguir um bocadinho o que define estas etapas e esta identidade dos grupos. Depois, ter em conta também, ter em conta os personagens que dão corpo à narrativa e, consequentemente, à mensagem. Ou seja, o que é que isto quero dizer com este linguado, ou esta linguagem? O que eu quero dizer é muito simples. Normalmente, os livros estão associados a um personagem bíblico, a maioria deles. O Apocalipse de Baruque, o Testamento de Adão, os testamentos dos 12 patriarcas, de Judá, de José, de Efraim, de Manassés, os ciclos de Baruque, os ciclos de Enoque, os livros que têm como centro um personagem que é o caso de Esdras, o Apocalipse não, a ascensão de Isaías, etc. Estás a ver? Há, na maioria dos casos, para não dizer em todos, personagens bíblicos à volta dos quais se narra aquilo que o texto nos transmite. Ou personagens que narram o que o texto nos transmite. Ora, esses personagens são a expressão de alguma coisa. Agora, é preciso ter sempre a cautela. Normalmente os personagens têm um contexto, são buscadas da Bíblia, aí está o tal fundamento, mas não estão a narrar aquilo que diz respeito ao seu tempo. Está bem? Eles estão a narrar outra coisa. Por exemplo, os livros do ciclo de Enoque não estão a falar-nos do tempo de Enoque, nós nem sabemos bem qual é. O personagem é que se presta a ser usado para nos narrar coisas, para nos contar visões, anúncios, perspectivas do futuro, boas ou más, mas isso não tem a ver exatamente com o seu tempo. Mas o personagem ajuda-nos a perceber o que ali vai ser narrado, ajuda-nos a situar. Portanto, estás a ver, temos o mundo histórico, onde nasce cada escrito, as etapas a que corresponde esse escrito na história judaica, a identidade do grupo que está na sua gênese e os personagens à volta dos quais se desenvolve a narrativa. É claro que nenhum destes princípios por si nos resolve todos os problemas, mas a conjugação a conjugação destes 4 princípios pode ajudar-nos na leitura dos respectivos textos. A conjugação, ou seja, ter um bocadinho presente
Este é um livro do ciclo de Enoque. Quem foi o Enoque? O que é Enoque é na história bíblica? O que é que ele aparece aqui a desenvolver? E este escrito é, por exemplo, do período do exílio, ou do regresso do exílio. Vamos a seguir ver isso. Ora, então eu já estou a situar o texto e a ver um bocadinho a problemática. Não, este texto é um texto pós-70 da nossa era, depois da destruição de Jerusalém. Então, aí está uma das etapas marcantes da história judaica, então eu já estou a perceber o que é que pretende dizer. Se, por exemplo, e apresento este um caso porque no nosso Apocalipse aparece isso. O nosso Apocalipse, quando quer falar da perseguição e da destruição, fundamentalmente da perseguição movida aos cristãos, não fala de Roma. Chama Babilônia. É lógico que este escrito, se nasce num ambiente cristão, não pode ser a Babilônia do século VI. Tem como referência, então, que o nome de Babilônia tem um enquadramento histórico, é verdade, mas é aplicado a outra realidade. Neste caso concreto, como o Apocalipse diz, é aplicado a Roma. Pega-se na figuração de Babilônia, em tudo aquilo que Babilônia significava na tradição bíblica, e agora menciona-se Babilônia, mas quer-se dizer isso a Roma. Portanto, estes 4 critérios que eu chamaria globais não são critérios pontuais, são critérios globais, pode ajudar-nos muito a situar melhor, a compreender melhor e a poder alargar melhor o sentido dos textos que, porventura, vamos lendo. Avançamos para outra área que tem, agora vamos detalhar um bocadinho cada um destes princípios, vamos detalhar um pouco mais. Não vamos aqui ter a oportunidade de detalhar isto, porque de facto são mundos. Não é um mundo, são mundos. Mas vamos detalhar um bocadinho mais alguns destes princípios. E o primeiro princípio que vamos detalhar é exatamente o mundo histórico em que tem origem o respectivo escrito que porventura nos pode vir às mãos. E nesse contexto desse mundo histórico, temos de ter em conta as grandes etapas do desenvolvimento da apocalíptica. E perguntareis vós quais são essas etapas. Vamos vê-las. Portanto, as etapas do desenvolvimento da apocalíptica. Estes escritos não dizem todos a mesma coisa, mesmo que usem todos a mesma linguagem. Ou uma linguagem muito parecida, ou uma simbólica que passa de uns para os outros, ou umas figurações que percorrem várias, mas muitas vezes estão a dizer-nos coisas um bocadinho diferentes. Ora, as grandes etapas em que se desenvolve a apocalíptica, a primeira, que todos os autores concordam, é o período do exílio e o regresso à terra, ou seja, a estadia do povo de Israel em Babilônia e o regresso à terra de Israel. Esta questão é muitíssimo importante e determinante pelo simples facto de que o exílio representa para o povo de Israel um outro mundo. É uma crise com o mundo. Porquê? O povo de Israel estava habituado a viver ali no seu quintal, que é a Palestina. A viver ali no seu espaçozinho muito limitado. Principalmente a tribo de Judá, os judeus, estavam habituados a viver muito a partir do coração de Jerusalém. Esse era o seu mundo. Começava e acabava ali. Ora,
passar anos, serem deportados para a Babilónia. Por um lado, fecha-lhes esse mundo, retira-lhes a liberdade, mas por outro lado, abre-lhes o mundo. Porquê? Porque em Babilónia vão enfrentar uma outra cultura. Em Babilónia vão ter de confrontar-se com as divindades pagãs próprias do mundo de Babilónia. Vão confrontar-se com novos costumes, o que os vai obrigar a quê? Vai-os obrigar a dar solidez à sua expressão religiosa. Muitos não conseguem esta solidez e então perdem a sua identidade. E outros ficam só na identidade, mas perderam a sua matriz de fé. Mas a maioria alguns mantiveram-se fiéis, e vejam que os textos bíblicos dizem-nos isso, porque dizem que os que regressaram eram um resto fiel. Portanto, não era a grande massa. Também não sabemos bem ao certo a quantidade de pessoas que foram levadas. Os números não são conformes e provavelmente dos que foram, ou dos números que chegaram, principalmente através do profeta Jeremias, referia-se simplesmente aos chefes de família. Mas também eram os que contavam. Mas depois em Babilónia também, as informações é que o povo se multiplicou, como aliás tinha acontecido na altura do cativeiro no Egito, no tempo da perseguição aos hebreus. Ora, o povo se multiplicou, mas o regresso é o regresso de um resto fiel. Claro que esse resto, para além de ser uma figura teológica, é também um número representativo, porque esse resto fiel é constituído pelas listas que nos são dadas, pelas listas de localização e de famílias que nos são dadas no livro de Esdras e no livro de Neemias, eram representantes das grandes tradições das famílias judaicas ou judias, das famílias de tradição, portanto, bíblica. Ora, o exílio e o regresso são o primeiro momento da grande crise da fé bíblica e está associado ao primeiro grande desenvolvimento, ao primeiro daquilo que é a arte apocalíptica, ou seja, narrar este drama, apresentar esta dimensão dolorosa da caminhada, manter a esperança em terra estrangeira, como diz o Salmo 137, que me fica a língua seca e a minha mão ressequida se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Portanto, manter a esperança. E então o outro Salmo, creio que é o 126, que também é tão bonito, à ida íamos levando a chorar, levando as sementes, e no regresso voltamos já a cantar e no meio de hinos de alegria e de júbilo. E trazendo já os molhos de espigas. Uma imagem de caráter agrícola, portanto, mas uma imagem muito expressiva para traduzir a experiência do povo de Israel nesta fase. Portanto, eu associo muito estas duas dimensões, o exílio, o estar em Babilónia, e o regresso à Terra Prometida e o recomeçar outra etapa. O recomeço é sempre uma etapa de criatividade, todos sabemos. Quando alguém está a recomeçar a sua vida, tem, de facto, um elan novo. O mesmo vai se passar aqui. Mas também significa que no exílio lá e no regresso, há muitos que não conseguem acompanhar o ritmo da própria história. E muitas vezes os escritos, os segredos, os mistérios, o secretismo, o esoterismo que acompanha estes momentos vai crescer nesses pequenos grupos que não conseguem acompanhar, eu diria, que não têm pedalada para aquilo que está a acontecer. Portanto, esta primeira etapa, propriamente ninguém fala
de apocalíptica antes desta experiência. E muita gente associa, muitos peritos associam o desenvolvimento desta fase muito aos escritos ou ao texto de Ezequiel, que é um profeta que tem uma grande matriz apocalíptica especulativa. E é por isso que a sua presença, como já me ouviste dizer, e ireis ouvir-me mais tarde, no segundo semestre, a seguir a janeiro, quando cá voltarmos para fazer a nossa abordagem ao Apocalipse, ireis ouvir-me e veremos como a influência de Ezequiel no livro do Apocalipse de São João é muito grande. Porquê? Porque é exatamente Ezequiel o primeiro a dar densidade, a dar a expressão a este género literário. Vós direis, mas nós vimos já textos do profeta Isaías que falam um bocadinho. Sim, só que é bem provável que alguns desses textos tenham sido, eu diria, adequados, não é inventados, mas adequados para exprimir, de facto, em linguagem, em palavras, em simbólicas, aquilo que também era a experiência daqueles que estavam a viver a fé à luz desses textos. Pronto, sobre isto, para podermos avançar, fica aqui esta primeira etapa histórica do desenvolvimento da apocalíptica. A segunda etapa, e esta é considerada pelos autores a etapa clássica da apocalíptica. Há duas etapas. Muitos autores focam aqui, eu focaria também, que é o tempo da luta dos macabeus contra o helenismo. O tempo da luta dos macabeus contra o helenismo. Como vós sabeis, eu sei que sabem, mas se não souberem, passam a saber agora. Em 175 a.C., tomou posse do Império Antioqueno, do Império Seleucida, da Síria, Iraque, aquelas zonas todas ao norte da Palestina, um rei que se chama Antíoco Epífanes, ou então Antíoco IV. A palavra Epífanes não quer dizer pífio, quer dizer manifestação, revelação da divindade. Este rei considerava-se, este imperador, considerou-se a revelação, ele era a revelação da divindade. Pronto. Como quase todos os reis na antiguidade, mas este adotou o título mesmo de manifestação da divindade. Este rei, em 175, tomou a posse do reino Seleucida, ele que tinha estado prisioneiro em Roma, e depois foi liberto e naturalmente encarnou toda esta cultura greco, esta cultura helenística, e uma das decisões que tomou foi exatamente a de acabar com as singularidades dos povos do seu reino. Os povos que compunham o seu império tinham de perder aquilo que era singular, aquilo que os singularizava, ou seja, as suas tradições próprias. E entre essas tradições próprias estava a cultura judaica, com a lei, com o templo, com as suas tradições religiosas, com os seus valores, com o culto, a veneração do sábado, com a centralidade da lei e da oração e não da filosofia nem do ginásio. Portanto, Antíoco Epífanes, em 167, ou seja, 7 anos depois de, 7 ou 8, depois de tomar conta do império, decide acabar com a autonomia judaica. O templo é profanado, é proibido ter a Bíblia. Onde é que nós temos isto? Vós conheceis isto muito bem, a partir do livro dos Macabeus. O primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 10º até ao 15º, expressa muito bem esta medida que o rei estrangeiro
decreta contra o judaísmo. Para quem foi à missa, na segunda-feira passada, era a leitura que era proposta, ou que fora proposta. Eu estava a ouvir esta leitura e estava a pensar um bocadinho em vocês, mas estava também a pensar um bocadinho nas pessoas que estavam lá na igreja, o que é que elas estariam a pensar daquilo. Mas depois procurei fazer uma homiliazinha, até um bocadinho maior, para explicar, de facto, este momento. E a forma como o judaísmo lutou para manter a sua fidelidade. Ora, a época dos Macabeus levou muita gente a quê? Arrastou muita gente para a clandestinidade. Ou seja, não podiam praticar a sua fé, mas nem por isso se entregaram de alma e coração à nova cultura que estava a ser imposta. Embora em Israel muitos, inclusive conhecemos sumos sacerdotes, que até trocaram o seu nome judeu por nomes gregos. E diz o texto que até a classe sacerdotal abandonou o serviço do templo para passarem a fazer ginástica e ir para o hipódromo e para os massagistas. Bem, agora estou eu para os personal trainers, agora estou eu a regar um bocadinho, mas o texto tem qualquer coisa assim parecida. Ora, esta reação ao helenismo como cultura profana, cultura meramente profana no sentido que só cuida do homem, das coisas materiais, não tem atenção a uma identidade espiritual, levou muita gente, como eu vos dizia, a reagir, a esconder-se e, ao mesmo tempo, suscitou em alguns grupos, a própria luta armada, uma luta clandestina, mas armada, ativa, feroz, de forma que de 167 até 143, 44, ou seja, em cerca de 20 anos, os judeus recuperaram de novo a sua autonomia. Recuperaram o seu país, refizeram e reorganizaram o serviço do templo, fizeram a purificação do templo, mudaram o altar dos sacrifícios, porque ele tinha sido profanado com a oferta de sacrifícios imundos, como diz o texto, que no geral eram porcos oferecidos ao imperador. Expulsaram de Jerusalém as tropas antioquenas, as tropas helenísticas, refizeram a vida e conseguiram reorganizar-se e reerguer-se. Este período não é só um período de grandes façanhas, como nos contam o livro dos Macabeus, primeiro e segundo. Este período é também um período de afirmação da esperança, de uma esperança que alimentou este povo na luta contra as dificuldades. E por isso temos aqui um período de grande, eu diria, de grande efervescência, mas acima de tudo, de muitos escritos para dar força e ânimo àqueles que mantinham a sua resistência, que mantinham a sua fidelidade à sua tradição. Portanto, já vemos aqui o exílio e o regresso, a época dos Macabeus, portanto, são cerca de 250 anos a 300 anos de diferença. Não quer dizer que os escritos não tenham continuado a ser produzidos, mas estamos aqui a focar etapas mais significativas. A terceira etapa, porventura menos, mas também muito importante, que é o período da conquista romana. E vós sabeis quando é que a conquista romana aconteceu? No ano 63. Então, no ano 63, Pompeu, que era o governador romano da Síria, chamado por os dois irmãos Aristóbulo e Antíoco, queriam que ele viesse ajudá-los na luta um contra o outro. E o Pompeu foi muito esperto, aceitou o convite dos dois, tirou os dois de cena e ocupou o país. Porquê? Porque os romanos não queriam que houvesse nas fronteiras do seu império um foco de instabilidade. Isto é muito típico, aquilo que nós chamamos a Pax Romana. A paz romana
era evitar que no espaço do seu império e principalmente naquilo que eram os limites, as fronteiras, como era aqui o caso da Palestina, houvesse perturbações. Porquê? Porque isso perturbava as linhas do comércio, a circulação dos grupos e reduzia naturalmente em muito os proveitos. Ora, exatamente a conquista romana foi também um momento em que apareceram na sequência, porque houve também resistência, atenção, houve uma resistência também muito grande, mas é uma época em que aparecem vários escritos contra a ocupação romana em linguagem e em modo apocalíptico. Temos um texto que é notório, porque até menciona, faz referências diretas quase a Pompeu, que é os chamados Salmos de Salomão. E outro texto que é Odes de Salomão, menos significativo, também remonta a esta época. Foram textos escritos após o ano 63, nas imediações, exatamente para demarcar e instruir as populações, os grupos, de que estes, os romanos, eram agora os novos infiéis e que havia que aguardar a salvação de Deus e, ao mesmo tempo, ir preparando a luta contra esta ocupação. Tudo isto presta-se também a um desenvolvimento desta literatura. E, finalmente, uma quarta etapa neste mundo histórico, neste contexto histórico, que é aquela que é mais próxima ao mundo do Novo Testamento. Porventura não é tão rica, mas há quem afirme que é mais rica até do que aquela do tempo dos Macabeus, que é o período que se segue à destruição do templo e à reconfiguração de todo o judaísmo. Isto acontece quando, todos sabeis, o templo é destruído no ano 70 da nossa era. E com o templo são destruídas as instituições judaicas, quais é destituído o sacerdócio, que acaba, com o templo acabam os sacrifícios, o que é uma questão, as festas, as grandes assembleias. O sábado fica muito reduzido e a lei se converte apenas num instrumento de estudo que dando origem àquilo que vamos chamar as escolas rabínicas, onde aparecem mestres esses que são importantes, Gamaliel, Rabi Akiva, Rabi Yohanan ben Zakkai, etc. Grandes mestres que são eruditos e que explicam, formando grupos de alunos, que explicam as escrituras para que estes possam continuar a alimentar a fé das comunidades judaicas. A destruição de Jerusalém suscitou aqui um tema muito importante. Nós havemos de vê-lo, creio eu, mais adiante, que era a questão, ou que foi a questão, da reconstrução de Jerusalém e do templo. Isto é um tema tão bonito, tão rico em muita literatura, porque esta expectativa, esta esperança de que Jerusalém e o templo seriam reedificados, seriam renovados, seriam reconstruídos, passariam a congregar o novo povo de Deus, que vai ter uma grande repercussão no próprio Apocalipse de São João. Não é? Mas não é só aí. Os oráculos sibilinos, como víamos aqui há dias, dedicam uma grande atenção, por exemplo, à destruição de Jerusalém. Melhor dizendo, não é tanto à destruição, é à esperança na sua reedificação. Portanto, esta etapa da destruição do templo é importante. Porquê? Porque ela está próxima do mundo cristão. Ela é contemporânea à formação dos nossos evangelhos. Por exemplo, os nossos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam-nos da destruição de Jerusalém. Certamente os próprios cristãos conheciam as tradições judaicas e alimentavam a esperança de um dia também ver a pátria refeita, mas agora a partir da
da legitimidade, podíamos assim dizer, cristã. Esta resistência, estás a ver, esta resistência à inculturação em Babilónia, esta resistência contra o avanço da cultura helenística, esta resistência à conquista romana e à romanização dos costumes da Palestina, à imposição de uma cultura estranha. Esta resistência após a destruição do templo vão, de alguma forma, suscitar textos interpelativos. E, normalmente, esta interpelação tem dois fatores, ou seja, tem duas vertentes, tem dois polos: animar aqueles que continuam fiéis e incutir-lhes a esperança de que os ímpios, que são os babilónios, que são os helenistas, que são os romanos, quer com Pompeu, quer mais tarde com Tito e toda a nomenclatura judaica que governa na Palestina, que estes ímpios serão castigados. Isto tem como objetivo fortalecer a esperança e interpelar a resistência. Vamos ver. Portanto, esta literatura, por exemplo, aqui temos um fator importante daquilo que vos dizia atrás. Situar estes textos nestes quadros, principalmente, sei lá, por exemplo, este, correspondente à destruição do templo e à reconfiguração do judaísmo, são textos muito interessantes porque eles focam, eles destacam, eles registam o vigor desta resistência na esperança de sobreviver. Na esperança de sobreviver. E depois se utiliza até a linguagem é adequada a estas circunstâncias. Já vos falei, por exemplo, de chamar Babilónia a Roma, exatamente, primeiro, para manter o anonimato. Segundo, manter o anonimato e não ser perseguido. Segundo, como nós, Deus, Yahvé, nos libertou da Babilónia e nos deu este impulso na história que é o pós-Babilónia, também agora não vai deixar morrer o seu povo. Estás a ver que há aqui um conjunto de fatores que estão mesmo no âmago da identidade apocalíptica destes textos. Portanto, estas etapas, até creio bem que para vocês são claras. Até creio bem que estas etapas se tornam bem compreensíveis. E, portanto, ter estes princípios como critério interpretativo é uma questão da gente estar atento. Ao ler estes escritos, logo percebemos que nesses escritos temas que têm a ver com este e permite-nos situar o texto e dizer, pois, aqui está de facto um texto que remonta a essa época e nesta época a temática, os objetivos, as linguagens figurativas, etc., eram por isto e os objetivos eram por aquilo. Portanto, estáis a ver que não é não é uma coisa do outro mundo. Passamos agora para um outro critério, ainda dentro deste caso, que é o segundo, a identidade do grupo que está na origem dos textos. Ou seja, que grupo é aquele onde nascem estes escritos? Ou este escrito vem de que grupo? Vem de uma comunidade tipo farisaico, se ela desenvolve muito o tema da lei, se anda tudo no cumprimento da lei, se a fidelidade passa só pelo cumprimento da lei e a impiedade pelo não cumprimento da lei, é possível que haja aqui uma gênese, um ambiente tipicamente farisaico, onde este escrito, ou o seu autor, ou a comunidade que está na base deste escrito. Se, por exemplo, é um escrito que fala muito da nova aliança, da comunidade da luz, dos filhos da luz, e sei que mais, como são os dos Essénios, logo vou ver, esta é uma comunidade que também tem ascendências e que também tem matrizes de pensamento apocalíptico, mas são Essénios, não são fariseus.
Estão a ver? Portanto, ora, esta identificação ou esta identidade dos grupos é uma tarefa difícil e ingrata. Difícil porque não é fácil, nem sempre é fácil, por isso é difícil. É ingrata porque muitas vezes estes textos passaram por diferentes fases. Ou seja, o que chegou, aquilo a que nós hoje temos acesso, os manuscritos que nos transmitem este texto e dos quais nós conseguimos hoje, ou por eles conseguimos hoje conhecer o texto, podem não corresponder verdadeiramente àquilo que está na origem destes textos. Os textos foram muitas vezes repensados, reelaborados, readequados a novas circunstâncias. Isso, portanto, faz esta tarefa ingrata e difícil. E os próprios escritos, que são normalmente, quando dizemos apocalípticos, esotéricos, muitos deles, de linguagens simbólicas, linguagens figurativas, não são claros, não se diz de forma clara. Presta-se a diferentes leituras, os próprios escritos, na sua natureza, dificultam também esta tarefa. Identificar o grupo, eu já nem sequer estou eu não estou a falar da identificação do autor do escrito. Isso então é uma tarefa mais ingrata ainda. E é por isso que eles são, no geral, anónimos ou falsamente atribuídos. Eu estou a dizer falsamente porque quando diz que é o Apocalipse de Enoque ou de Baruque, não é o Baruque. Portanto, já não estou a identificar o autor, estou a tentar ver se conseguimos perceber o contexto do grupo através do pensamento que é expresso no livro, na obra referida, não é? Portanto, isto é efetivamente uma tarefa muito ingrata e muito difícil. E isso leva-nos exatamente à pergunta: estes textos podem ser situados com precisão? E aqui as dúvidas são mais que muitas. E por isso, quando ledes algum texto, ou ledes algum aparato contextual, ou alguma introdução a algum texto, e de sempre ver que há diferentes hipóteses. Uns autores inclinam-se mais por umas hipóteses, a partir dos indícios que eles conseguem apurar. Outros, tomando outros indícios, situam o texto noutro enquadramento. Outros muitas vezes dizem que o objetivo deste escrito era o combate a esta situação, e outros dirão que aquilo. Portanto, é sempre muito difícil precisar de forma concreta o contexto destes escritos e a identidade do grupo que está na base. Porque também é difícil situar estes textos à volta de quem é o autor. É uma figura bíblica, mas o texto não remonta a essa figura bíblica. Portanto, estás a ver que não é uma tarefa fácil e estes textos não têm datas. Estes textos não estão, no geral, datados, a não ser quando referem a acontecimentos precisos. E quando referem a acontecimentos precisos, um exemplo, a destruição de Jerusalém, nós sabemos que são posteriores ao ano 70. Mas agora não quer dizer que seja do ano 75, pode ser do ano 120 ou 130, o que já faz uma diferença substancial, não é? O que já faz uma diferença substancial. Até nos evangelhos nós temos este problema. Por exemplo, quando Marcos fala da destruição de Jerusalém, o que é que nós vemos? Vinha há dias numa missa de domingo, vemos que a referência de Marcos é feita numa espécie de anúncio profético. O texto tem um cariz mais profético do que descritivo. Mas quando vamos a Mateus e a Lucas, os textos já têm um caráter mais descritivo. Porquê? Porque provavelmente quando Lucas e Mateus escrevem e o seu evangelho começa a ser conhecido e usado,
a destruição de Jerusalém já tinha acontecido. Ou, pelo menos, estão mais próximos dessa destruição. E, portanto, Marcos está longe, está em Roma. Há uma tradição de que Jesus advertiu a comunidade e os discípulos para a situação de infidelidade e a situação em que Jerusalém vivia, as revoltas constantes e os pretensos messias não auguravam nada de bom para o futuro da cidade. Portanto, isto aparece um bocadinho em Marcos como um oráculo profético, um anúncio. Mateus e Lucas já estás a ver que às vezes há acontecimentos que ajudam a situar com precisão, há outros textos que não é fácil, porque também faltam às vezes as referências diretas a esses momentos. Depois temos ainda uma coisa que é muito desconhecida. É que muitos destes textos tiveram um tempo de tradição oral. Antes de serem texto escrito, foram texto contado. Eram contados no grupo, eram transmitidos, eram quase como senhas que os membros daquele grupo tinham para se reanimarem, para se fortalecerem na sua luta contra a opressão ou as vicissitudes da época. Nós não sabemos de forma precisa quanto tempo é que muitos destes textos acabaram em textos, foram tradição oral. Sabemos que há textos cujos manuscritos mais antigos são muito tardios, século IV, V, VI, VII, VIII, mas isso pode significar, um dos significados não quer dizer, não quer dizer que este texto tenha surgido no século VIII. Pode dizer-nos que aquele manuscrito que chegou até nós só remonta ao século VIII, mas pode ter havido outros que entretanto desapareceram. Portanto, há aqui todo um percurso de transmissão oral. Isso também se pode verificar. Porquê? Porque em muitos destes escritos há textos, nuns e noutros, que são muito semelhantes, muito paralelos. Ou seja, havia temas orais que eram transmitidos em diferentes grupos e depois, mais tarde, foram redigidos em contextos precisos que lhe deram maior precisão, que lhe deram maior definição, que lhe deram maior, diria, contornos. Mas nós não sabemos efetivamente as etapas da transmissão oral e, em alguns casos, da redação. O que, para uma boa parte, sabe-se isso. E sabe-se, pelo menos, que alguns textos não são anteriores a uma determinada data. Depois, os manuscritos que aparecem, muitas vezes, têm datas, alguns são facilmente definíveis, podem-se precisar essas datas, pela forma de escrita, pelas diferentes variedades da própria transmissão do texto, ou então pelos personagens que estão associados a essa transmissão. Pronto. Alguns têm algumas possibilidades de datação. Outros não são tão evidentes esses dados. E em muitos não sabemos grande coisa. Conhecemos os textos, mas não sabemos muito, mas não sabemos muito da sua pré-história. Ou seja, durante quanto tempo estes textos foram meramente narrativas, contos orais, e onde, e às vezes até quando, passaram a escrito. Isso já é mais possível calcular quando variam as línguas, quer dizer, o Apocalipse etiópico de Enoque. Já sabemos que o contexto é na Etiópia, é ali na zona sul, ou siríaco, contexto vem da Síria. É claro, as comunidades situar-se-iam aí. Os autores, naturalmente, aqueles narradores serão daquela zona, mas normalmente eles fundaram-se em tradições orais, que porventura estão muito para além desses dados que nós obtemos.
Portanto, isto também é um tema complexo e que merece alguma cautela, e tê-lo em nós presente é importante. Depois, temos aqui um outro problema que eu levanto, que é este. A quem devemos atribuir estes textos? Àqueles possíveis autores que nós nem conhecemos em alguns casos, ou aos redatores finais que os puseram por escrito? Este é um tema que tem a ver também com os textos bíblicos. Quando nós, por exemplo, falamos das tradições patriarcais, não estamos a falar daqueles que são apresentados como autores. Estamos a falar dos redatores. A mesma coisa em alguns dos profetas. Eles não escreviam. Foram os redatores, mais tarde, que passaram a escrito aquilo que receberam da comunidade dos discípulos. E, portanto, nós aqui temos, provavelmente de forma mais agravada, de forma mais, eu diria, mais consistente, o mesmo problema. Há autores a quem o texto, grupo ou personalidades a quem o texto o que ali se diz pode depender, mas muitas vezes esses mesmos não foram aqueles que o redigiram, que passaram a escrito. Não era tão fácil redigir estas coisas por escrito. Porquê? Os materiais eram poucos, não era toda a gente como hoje, que tem uma literacia enorme, mas naquele tempo não era assim. Era preciso encontrar, de facto, pessoas habilitadas para fazer isso. E para além dos materiais, a precariedade dos próprios materiais e a transmissão destes mesmos escritos mostram-nos como isto é muito, eu diria, muito inconsistente. Não são coisas que sejam totalmente demonstráveis, como se faz a demonstração da matemática. E isso acarreta também um outro pequeno problema dentro desta identidade do grupo, que é quando estes textos são lidos em novas situações, eles apresentam muitas vezes novos problemas. Isso pode-se comparar com tradições de livros, por exemplo, o grande ciclo de Esdras e de Enoque têm imensos capítulos. Há temáticas de uns capítulos que parecem ser a ressonância de outros, que já estão antes, mas agora com novas aberturas, novos problemas, novas soluções, novos ecos. Portanto, novas situações do texto relido agora, aquilo que nós dizemos, eu hoje pego num texto bíblico, leio à luz da nossa situação cultural, espiritual, humana, política, etc., e descubro ali um sentido e faço uma releitura atualizada e atualizante do texto. Isso certamente me acontecia, em menor escala, é certo, com estes grupos. E, portanto, há aqui sempre esta dinâmica de leitura que vai, ao mesmo tempo, gerar novas situações, novas respostas e, principalmente, novas respostas de caráter teológico. Avançamos um bocadinho para ver se conseguimos percorrer o nosso programa hoje. E agora temos um outro problema também importante, que é a abordagem dos personagens que estão no centro das narrativas de cada escrito. Os personagens que dão corpo às balas, ou seja, os personagens à volta dos quais se desenvolve esta narrativa. Ora, o que é que nós sabemos? Os personagens que estão, no fundo, à volta da narrativa dos livros apocalípticos são, no geral, personagens envoltos em mistérios, em segredos. São personagens, algumas vezes, são usados simbolicamente. Na maioria dos casos, não são personagens históricos, embora em alguns casos, porventura, são. Mas mesmo a história que ali é narrada não é a história do personagem.
é mais a história de um tempo em que o escrito foi elaborado. Por isso, é sempre complexo a identificação do personagem central. Vamos dar um caso, por exemplo, o personagem Enoque. Há um ciclo de livros, os livros de Enoque. O Enoque, como vimos, é um personagem que é nomeado no capítulo 5º do livro do Gênesis, mas é um personagem mistério. Eu não me atribuiria a dizer que aquele personagem é um personagem com contornos históricos como nós hoje os entendemos. Hein? Que ninguém fique escandalizado, mas aquele personagem não tem aqueles contornos existenciais históricos como nós os entendemos e de acordo com os nossos critérios. Ora, identificar estes personagens, em geral, é uma tarefa muito complexa. Mas utiliza-se esse personagem para agora incorporar ou colocar nele algo que está acontecendo. E esse personagem, porque é um personagem mistério, presta-se. Porquê? Porque conhece segredos. Porque viveu e reentrou na presença de Deus, como muitas vezes diz o texto. Porque andou pelo céu guiado por anjos e conselheiros. Estás a ver toda esta construção. Ora, identificar este personagem com contornos precisos é sempre também uma tarefa muito, muito ingrata. Ou seja, mesmo falando de Enoque, o personagem que aqui se fala não é aquele que vem lá no livro dos Gênesis. Esdras. Esse já é um personagem histórico. Sabemos que desempenhou uma tarefa muito importante no regresso do exílio, que foi o reorganizar o culto e dar vida nova à comunidade de Jerusalém para ela começar a sua vida religiosa. Portanto, este é um personagem histórico, o livro de Esdras não o põe em dúvida, dá-nos muitos dados e tudo isto aponta exatamente. Agora, os textos da Apocalíptica à volta de Esdras não têm a ver com este personagem do século V, hein? Até verdadeiramente os finais do século VI. Mas não tem a ver com esse personagem. Este Esdras é simplesmente um personagem que agora vai assumir também uma tarefa que podíamos dizer com alguma semelhança, com alguma proximidade àquela que o Esdras fez. Mas o autor, para dar crédito àquilo que está narrando, faz reviver Esdras, trá-lo de novo à vida. Ele teve uma época gloriosa, fez uma grande missão e, portanto, pode representar aqui desempenhar aqui uma espécie de personalidade corporativa, representativa da comunidade de agora. Portanto, a identificação do personagem central do escrito, a sua história bíblica é sempre algo a ter em conta e é um critério importante. Porque, agora, é de crer, quando olhamos para o texto, e eu penso, por exemplo, um livro que traz o nome de Esdras, eu penso que este texto tem algo a ver com uma reconstrução que Esdras exerceu e que agora se espera que este livro também possa ajudar numa nova etapa, numa época diferente, em contexto diferente, em situações diferentes, a refazer, alimentar a esperança dos crentes à luz daquela exemplaridade de Esdras para novas situações. Portanto, este aspecto é muito importante. Como vos dizia, no geral são personagens envoltos em mistérios, em segredos. Recorre-se à história antiga, das origens, para dar força, para dar ânimo, para estimular para novas respostas. Alguns destes personagens, atenção, são de natureza mítica. Não são personagens históricos, já vos disse, são míticos. O caso, porventura, mais expressivo
mais claro e que vocês conhecem, porque falámos dele na semana passada, é o caso, ou semana passada ou na anterior, não sei muito bem, já não sei se foi na aula 6, foi na aula 5, mas falámos dele, que são os oráculos sibilinos. Os oráculos sibilinos dizem muitas verdades importantes, mas este recurso à figura da Sibila ou das Sibilas são naturalmente recursos de personagens míticos. Portanto, todavia, essa identidade mítica dá alguma liberdade ao escrito, porque ninguém vai ser acusado diretamente da sua composição. Essa via que anda por aí no ar, que é de todos, mas não é de ninguém. Portanto, os personagens que a narram são as figuras que aparecem no centro da ação, são figuras simbólicas, não dizem respeito a ninguém em concreto. Portanto, mesmo que os perseguidores, os dominadores, os impérios persigam e combatam os adversários, ali não podem fazer porque não sabem quem é, não têm uma identidade própria. Podem combater os grupos onde que seguem esses textos, como acontece ao tempo dos Macabeus, combatiam aqueles que tinham Bíblias ou tinham a Torá com eles, não é? Portanto, mas o regresso a estes personagens, ir buscar personagens míticos, um Enoque, os oráculos sibilinos e outros, mesmo, por exemplo, há um texto que é Apocalipse, que é a vida de Adão. É lógico que este texto não tem nenhuma consistência histórica em relação ao Adão que nós estamos a pensar. É alguém que, servindo-se da figura de Adão, pretende agora transmitir uma mensagem, e a mensagem é muito bonita, porque neste escrito, a vida de Adão, Adão mostra-se arrependido de ter cometido o pecado e de estar aos seus ombros a causa, ou de carregar aos seus ombros a causa da fragilidade humana, do pecado humano, do castigo. Portanto, põe-se Adão a falar, contrapondo àquele cenário, o cenário do Éden, agora uma realidade existencial. Portanto, isto tem naturalmente uma natureza, não digamos, em termos figurativos de natureza mítica, embora a mensagem pois até pareça ser muito atraente, sedutora e atrativa, eu diria mesmo atrativa. Portanto, destes personagens, uns são criados pela própria apocalíptica. Quem vai buscar estas figuras, no caso da Sibila, ou outros, ou figuras meramente estranhas. Outros, pelo contrário, estes são criados no espaço da Apocalipse. Citou aqui os oráculos de Enoque, o Apocalipse de Adão, etc, etc. Há exatamente estas figurações. Outros são personagens que já têm uma componente histórica muito mais consistente, mesmo que não seja ainda aquela definição histórica do nosso, como por exemplo Esdras, Moisés, os patriarcas, por exemplo, José, toda a tradição que há à volta de José, mas que depois são todos eles, Esdras, os testamentos dos patriarcas, são escritos muito, muito interessantes, Moisés, etc. Também há um Apocalipse de Moisés, como estás a ver, todos escreviam Apocalipses, ou a todos eram atribuídos Apocalipses. No fundo, todos estes personagens são colocados em novos contextos. Portanto, eles não estão no mundo do seu tempo, eles estão no mundo do escritor. Eles não estão na comunidade que a Bíblia nos narra, eles estão no grupo onde agora o seu redator vive e onde estes escritos têm conhecimento e são apresentados. Portanto, estás a ver que há aqui todo um cenário bem atrativo, bem sedutor, que, no fundo, dá,
eu diria, dá consistência ou inconsistência a estes personagens que estão no centro da narrativa. Uns têm alguma consistência, que é aquela consistência que vem no enquadramento, mas muitos outros são inconsistentes porque o personagem só serve, eu diria quase, só serve para simular, para disfarçar, porque a realidade que se pretende transmitir não é aquela que diz respeito ao personagem. Avançamos. Todos estes fatores que temos vindo a ver, de caráter histórico, os personagens e os seus contornos, as etapas históricas como tais, todos estes personagens servem para quê? Servem para apresentar perspectivas teológicas. No fundo, o que se pretende é apresentar, analisar e apresentar perspectivas ou soluções, como queiram, de natureza teológica, perspectivas essas que hão de dar vida e ânimo às comunidades de caráter apocalíptico. Tenho de andar um bocadinho mais rapidamente. E o que é que nestas perspectivas teológicas nós vamos assistir? Depois vamos detalhá-las mais pormenorizadamente daqui em aulas posteriores. Ora, aquilo que nós observamos é que a teologia destes escritos é uma teologia muito inconsistente, ou seja, não é uma teologia rigorosa como aquela que é, enfim, pronto, uma teologia racional, uma teologia que também tem como a expressão a argumentação racional e a lógica racional, que é aquela que nasce naturalmente depois a partir da assimilação e do confronto entre o pensamento judaico e o pensamento grego. Não, a teologia destes escritos é muito inconsistente. Quando eu digo muito inconsistente, não é afirmada permanentemente da mesma forma. O seu monoteísmo, quando se fala um só Deus, muitas vezes não é aquele monoteísmo que depois nós vamos encontrar em escritos posteriores. Eu diria quase, afirmam-se, são divindades populares, são enoteísmos. Enoteísmo significa um Deus que apresenta um caráter ético, mas não uma dimensão teológica transcendente como nós como nós conhecemos da nossa reflexão teológica. E quando digo uma teologia inconsistente, é naturalmente uma teologia que se adequa muito àquilo que são as circunstâncias ocasionais. Por exemplo, uma teologia que advoga muito a catástrofe. A catástrofe como forma de quê? De Deus intervir na história e de castigar o mal. Portanto, é uma teologia ainda virada um bocadinho para o esquema da punição. Está muitas vezes presente, mas não é uma teologia da gratuidade, não é uma teologia como aquela que nos oferece particularmente o quarto Evangelho de São João. O esquema teológico que estes escritos apresentam é quase sempre muito semelhante. Deus castiga os ímpios e o mal e premia os bons e os justos. Passa muito por aqui esta teologia. Quando falo de monoteísmo popular, a divindade que é apresentada está muito situada nesta quadra, neste contexto, neste antagonismo, premiar e castigar, recompensar e punir. Isto ainda é muito a forma do nosso pensamento tradicional.
E apesar destes centenas ou milénios de anos, nós, em muitos contextos, ainda estamos aqui situados. Ainda não avançamos muito. Depois, para além de ser uma teologia inconsistente e um monoteísmo muito popular, vemos que a salvação que estes escritos apresentam em termos teológicos é uma salvação essencialmente nacionalista. O que é que eu quero dizer por salvação nacionalista? É uma salvação que é dada aos judeus como uma tribo predileta, como um grupo, que é a mentalidade que também vem do Antigo Testamento. Nós somos o povo eleito e o resto é povo maldito. Ora, a salvação destes escritos situa-se exatamente aqui. Para quê? Para reforçar o ânimo daqueles grupos que passavam dificuldades em tempos de crise. Nós somos os eleitos, nós vamos ser recompensados por estas agruras que agora vamos suportando. Portanto, estás a ver que estas perspectivas vêm um bocadinho tradições populares e entraram também, aqui estão muito presentes nestes escritos. Esta salvação nacionalista tem sempre dois sentidos. É, no geral, a libertação da terra, que está ocupada por povos ou por impérios, a ocupação da terra, e também a libertação dos crentes. Portanto, libertação da terra foi ocupada, e sabemos como o judaísmo tinha isto muito presente, a terra era santa, era só para os puros, os impuros, os pagãos, deviam ser descorraçados. Ainda existe hoje isto um bocadinho nestes grupos judaicos fundamentalistas, como existe também nos grupos islâmicos, também fundamentalistas, e depois os crentes, os justos, esses vão ser libertados. Quem é que são esses justos? São os Hassidim, são os pobres de Yahvé, os Hassidim, e são os Zedakim, são os justos. Sedak, que quer dizer justiça, forma como que uma espécie de classe religiosa dentro do judaísmo. E os pobres de Yahvé, os Hassidim, são aqueles que aguardam a salvação de Deus. Ora, esta teologia também privilegia muito estes grupos. E, neste sentido, vemos que a luta que nestes escritos é proposta é sempre uma luta contra os outros povos. E os outros povos são sempre os ímpios. Aliás, são sempre chamados de ímpios, de pagãos. E ímpios significa não são fiéis, não praticam, não cumprem a lei. A impiedade tem muito a ver com o cumprimento da lei judaica. Aquele conjunto de preceitos que era só próprios para o povo judaico. Ora, há de haver uma vitória, há de haver um triunfo, mas atenção, a vitória e o triunfo é para os eleitos e acontece pela irrupção de Deus na história, ou seja, Deus há de intervir, ou através do dia que nos textos apocalípticos, por exemplo, em Daniel se chama o dia de Yahvé, às vezes nos profetas chamam o dia da ira de Yahvé, da ira de Deus, outros chamam o dia da justiça. E neste sentido, vemos que este triunfo, esta vitória, é feita através de um julgamento. É feita através de um julgamento. Deus intervém muitas vezes na história através de quem? Através de mediadores. E esses mediadores, quem são? Não é Deus, pode ser um Messias, pode ser um personagem escolhido, ou podem ser os mediadores, os chamados anjos. E vede como, de facto, o próprio contexto do Novo Testamento, se formos ao capítulo 25 de São Mateus, são os anjos que vêm para reunir os eleitos ou para os separar. Essa irrupção e depois vem então o Filho do Homem, às vezes também é uma figura que se apresenta, que há um mediador que vem instaurar uma nova ordem, que vem pôr o fim à violência e à maldade
para libertar aqueles que são oprimidos, que são justos e que confiam na mão poderosa de Yahvé. Portanto, esta dimensão, que também é uma dimensão muito importante, muito significativa, e é significativo que ela esteja muito presente nestes escritos. Para terminar só, e é numa perspectiva de continuação das perspectivas teológicas, mais 3 ou 4 pequenas alusões, a teologia destes escritos é a teologia, melhor dizendo, a exegese, as leituras, são sempre apresentadas numa perspectiva que eu chamo escatologizante, ou seja, aponta sempre para um futuro que há de acontecer. O horizonte é sempre o futuro, não é uma realidade para amanhã, é uma realidade que se projeta num além, num eterno, e por isso eu chamo que é sempre uma exegese, uma leitura de caráter escatologizante, o eschaton, que é o fim. É uma exegese quase sempre alegórica, recorre muito a figuras, recorre muito a imagens, recorre muito a números, recorre àquela simbólica dos animais que têm leituras próprias e que são normalmente muito importantes. Temos depois uma presença, devemos depois falar um bocado mais disto, de uma angelologia profunda e complexa. O mundo dos anjos é um mundo complicadíssimo. E nestes escritos ele ainda se torna mais complicado. Nestes escritos ele ainda se torna mais difícil de entender. Há uma função que os anjos têm nestes escritos. Eles são sempre os mediadores. Yahvé é transcendente, está longe, assiste, dirige com a sua mão e o seu domínio, o seu poder, mas quem intervém são imediatamente estes mediadores, estes angelos, estes enviados. E aqui, dentre estes enviados, como sabeis, há a figura de Miguel, que é o grande arcanjo que combate os exércitos celestes. Portanto, isso muito importante. Como eu vos dizia, na próxima aula leremos um texto, um pequeno texto, do livro chamado Ascensão de Isaías, que fala um bocado exatamente desta função que os anjos têm, que os mediadores têm, em conduzir os homens, em mostrar os segredos da eternidade, em mostrar as diferentes moradas do céu. É muito bonito este texto, porque acompanha o vidente, um anjo que lhe vai mostrando as diferentes moradas, os diferentes salões, os diferentes estratos das moradas celestes. Depois, e não queria acabar sem vos dizer isto, que é uma exegese que nasce a partir da Escritura, é verdade. A partir da Escritura, porquê? Porque muitas destas figuras são tomadas da Escritura e também aponta para verdades que a própria Escritura também defende em muitas situações. É uma exegese de excessos e, por vezes, de incongruências. De excessos é porque, normalmente, este tipo de exegese, este tipo de figuras, este tipo de imagens, são imagens que passam para além dos nossos limites. Não são racionais. Não são facilmente compreensíveis. E muitas vezes estas próprias figuras são incongruentes naquilo que elas próprias são. Ou seja, temos animais a desempenhar funções de domínio universal. Temos figuras a representar simbólicas de âmbito cósmico. Portanto, estáis a ver. Portanto, é uma exegese mais figurativa que real. Ou seja, temos de olhar para o mundo destes textos como um mundo que procura figurar, representar, já há dias vos dizia esta frase, estes textos valem mais por aquilo que representam do que por aquilo que apresentam. Ou seja, são mais figurativos para impressionar, para a imagem que pretendem dar, do que aquilo que verdadeiramente descrevem e transmitem. Eu peço agora então com esta minha, para não vos alongar mais, até porque sei que tendes os vossos horários e eu tenho os meus também, pedi agora ao nosso gestor do programa que nos faça regressar todos ao quadro. Exatamente. E deixamos, obrigado Luís, deixamos 2 ou 3 momentos, se alguém quiser colocar, como eu vos disse, em próximas aulas
vamos desenvolver mais algum, desenvolver detalhadamente, hoje não desenvolvemos, atenção, não vamos desenvolver mais, hoje não desenvolvemos, hoje elencamos, hoje apresentamos, hoje demos traços genéricos e globais, e depois vamos ver um bocado o que é que alguns destes traços representam e como é que eles se veem inscritos nos textos que conhecemos, chegaram até nós e como foram percepcionados nesta recepção. Muito bem, então, se alguém deseja fazer alguma pergunta, Sr. António, venha lá. Duas questões. Uma de ordem histórica, que haverá alguma explicação histórica para o édito de Dário II quanto aos judeus permitindo... Há uma explicação histórica muito comum que vai depois acontecer em Roma. Apresentando-se ele como uma divindade, os judeus não lhe prestavam culto. Portanto, essa é a primeira razão, aquela mais forte, que os imperadores pagãos sentiam, porque sentiam isso como uma afronta. Não nos reconhecer a sua divindade era uma afronta. Não é, neste caso, aquilo que depois mais tarde vai acontecer em muitos países, que é a questão da questão do uso dos dinheiros. Aqui não acredito que esteja ainda, porque de facto o judaísmo nesta altura começavam a desenvolver-se, as comunidades ricas judaicas começavam, por causa do comércio, mas ainda não é nesta altura, é mais tarde com Júlio César e outros imperadores que vão dar grandes benefícios aos residentes, aos judeus residentes no Império, dando-lhes colónias comerciais para eles desenvolverem. Por outro lado, por exemplo, não pertencia, havia uma comunidade judaica rica, que era a de Alexandria, mas essa não estava sob o controle dos imperadores seleucidas, ainda estava sobre os Ptolomeus do Egito. Portanto, o motivo maior, pois haverá certamente alguns mais circunstanciais, mas o motivo maior é porque o imperador não era divinizado pelos judeus e, por isso, o imperador também dentro do seu reino, dentro do seu império, que não adorassem o imperador e não fizessem sacrifícios como deviam ser feitos ao imperador. Portanto, esta é a razão é uma razão muito forte e é certamente essa a maior e a mais evidente razão. Outra questão que tem? Segunda questão, embora acho que isso é tratar muito bem os insurretos, os rebeldes, mas enfim, a segunda questão é dos critérios a ter em conta nas leituras hermenêuticas. Não foi referido, se calhar intencionalmente, o vocabulário, a linguagem, a linguística, quer dizer, a construção. Quer dizer, eu não referi isso porque isso é o que já lá está. Agora, para estudar toda essa simbólica, tenho de fazer outro curso, não é? Mas depois, quando chegarmos ao Apocalipse, vamos ver alguns desses símbolos. Está bem? Obrigado. Alguma outra menção importante? Não causava dificuldade às autoridades, ou pelo menos aqueles que estavam à frente do povo judeu na época, o facto destes apocalipses, dado o seu caráter de adivinhação ou próximo da adivinhação. Claro, eu já referi isso. Quando, por exemplo, disse que havia uma inimizade estrutural e profunda entre o rabinismo e a apocalíptica. O rabinismo quer as coisas precisas à volta da lei. Os apocalípticos falam na defesa e na prática da lei, mas não aceitam que essa interpretação esteja fechada naquilo que é a lei de Moisés, porque ela é muito mais alargada, não é? Portanto, isso é evidente. Provavelmente também antes. Por isso é que alguns destes grupos não viviam dentro do chamado judaísmo oficial. Mesmo quando falamos fariseus, há um certo distanciamento dos fariseus
face aos ritos cultuais. Isso estava mais à mão dos saduceus, ou seja, da classe sacerdotal. Portanto, há certamente dentro do judaísmo muita desconfiança face a estes grupos. Por exemplo, nós conhecemos histórias do rei, o Fernando já ouviu falar, como é que ele se chama? Alexandre Janeu, que moveu uma perseguição feroz aos fariseus, porque eles defendiam perspectivas que o rei não estava de acordo. E por isso, para lhes dar um exemplo, mandou crucificar mais de 800 fariseus e cravá-los em cruz à volta da cidade de Jerusalém. Isto é narrado por Flávio Josefo no livro das Antiguidades Judaicas, para que assim que os outros vissem este espetáculo macabro, já não atentavam contra o rei, nem contra a doutrina oficial defendida, aquilo que nós chamamos, hoje em dia, como é que é? Politicamente correto da época. Muito bem, obrigado. Caríssimos, nada mais. Então, tenho eu de me despedir de vocês. Boa noite. Boa noite. E Boa noite a desejar-vos uma santa Boa noite. noite. Boa noite. E então, ireis receber, então, quando receberes o temário, tomem um textozinho sobre a ascensão de Isaías, que eu peço que, na medida do possível, leiam, porque é bonita, e depois vim descarregados de sensibilidades angélicas para a aula. É a forma de apreender melhor aquilo que eu depois vou transmitir. Está bem? Pronto. Eu não estou a pedir que ninguém se transforme em anjo, mas vir carregar sensibilidades angélicas. Angélicas. Está bem? Pronto, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, hoje já foi a 7ª aula, já só volta desta área, já só volta mais 3. Estamos quase a chegar ao Natal. Tchau, tchau. Boa noite. Deus. Sim. Eu estava a dizer adeus à Milita. Pois, algumas têm umas cortesias especiais. Aquela fez anos anteontem. Quem é Milita? A Terezinha. Parabéns, dia 15. Muito obrigada, Lourdinha. Fez anos no dia 15. A Terezinha fez anos anteontem. Fez, sim, senhora. Olhe, ainda vale rezar por si hoje? Vale, sim, senhora. Nesse dia. Sei lá, mas as pessoas querem dizer, reze por mim no dia dos anos. Olha, Padre João, nesse dia foi lá à luz falar no Apocalipse. Foi lá à luz, mas não foi à minha luz. Mas eu é que não pude ir. Acho que foi o Padre João que foi lá dizer a missa ali à Igreja da Luz. Eu fui nesse dia. Pois foi, mas não fui eu.